Nosso primeiro convidado do podcast é o grande Denilson de Lima. Denilson ensina inglês desde 1993, mas só começou a levar a sério a partir de 1997, quando teve contato com os primórdios do Lexical Approach. Tornou-se então um dos maiores propagadores dessa abordagem no Brasil. É autor dos livros Inglês na Ponta da Língua, Gramática de Uso da Língua Inglesa e Combinando Palavras em Inglês. Todos eles ensinando de modo bem sutil como alunos e professores podem aprender e ensinar de modo lexical. Denilson também é teacher trainer e um dos pioneiros na produção de conteúdo digital. Em 2005, criou a comunidade Inglês na Ponta da Língua, no Orkut. Depois, em 2007, criou o site de mesmo nome e que continua sendo atualizado semanalmente até hoje. Denilson influenciou e segue influenciando professores de inglês, tanto no mundo de concreto quanto no mundo virtual. Denilson, obrigado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer falar com você hoje. Eu que agradeço por ser o primeiro aqui, né? O primeirinho. Essa semana eu escrevi uma dica no site chamada o que significa call dibs. Então acho que I can call dibs on this podcast here, being the first one. It's really great. Thank you very much, Ivan, Eduardo and Sérgio for this thing here. Nós agradecemos. Denilson, eu gostaria de começar falando um pouquinho com você sobre o seu blog, que data lá de 2007, né? Em 2005 você criou a comunidade no Orkut. Eu lembro bem porque eu estava no Orkut nessa época. E acho que foi aí que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu no Orkut, né? Eu acho que sim, porque Sim, o Orkut era muito forte até 2011, né? E eu acho que a gente se conheceu pessoalmente mesmo em 2010, num evento em Curitiba ou em São Paulo, não me lembro, verdade. mas é por aí. Pessoalmente foi no evento do Brad Cecil. E, Exato. e minha pergunta para você, Denilson, é o que te levou, o que te motivou a começar o blog do Inglês da Ponta da Língua em 2007? Uau, vamos lá. Em 2005, quando eu comecei a comunidade no Orkut, né, eu tinha a minha editora na época pediu para que os autores fizessem blogs para que divulgasse os livros, né? Cada autor ia ter o seu momento, porque era a era dos blogs e tudo mais. Só que eu pensava assim, primeiro que eu não tinha internet em casa direto, era difícil, era um momento complicado. E eu pensei, bom, comunidade no Orkut acho que é mais fácil, porque eu não preciso estar escrevendo o tempo todo. E era outra coisa que eu pensava, como é que eu vou criar um blog e escrever todo dia? Tá louco, não tem como. Em 2007, quando eu decidi aí sim criar o blog, eu comecei a pensar assim, olha, tem muito conteúdo nessa comunidade no Orkut. Essa montoeira de conteúdo, se o Orkut morrer um dia, eu vou perder tudo. Então eu vou começar a fazer aquela ideia lá que a editora falou. Então 2007 já era outro contexto, eu consegui ter um laptop para poder escrever dentro de casa com mais frequência. Antes eu só acessava em Lan House, período das Lan Houses. E a ideia de criar o blog foi justamente salvar o conteúdo que estava dentro do Orkut, salvar uma maneira de divulgar meu livro e, claro, divulgar também o meu trabalho como professor de inglês. Então, assim, tem uma história também que eu estava desempregado na época, não sabia o que fazer da minha vida, e para não fazer bobagem, eu resolvi criar o site, né, criar o blog. Isso foi 19 de janeiro de 2007. Legal. Ô, Denilson, eu vou voltar um pouco mais à sua biografia aqui, porque você diz no início que você começou a ensinar inglês em 93, mas começou a levar a sério a partir de 97. Teve 4 anos de hiato. O que você quer dizer com isso? Começou a levar a sério em 97? Quando eu comecei a dar aula de inglês, assim, 93, que foi o ano que me chamaram para dar aula, eu não sabia o que eu ia fazer, né? Tipo, eu não era da aula, propriamente dito, assim, não era contratado por uma empresa, não era, eu não, eu estava aprendendo inglês. Então era um projeto social que tinha na igreja que eu frequentava, e o pastor chegou e falou assim, ó, nós vamos criar esse projeto no qual vamos dar aula de reforço para a comunidade aqui da região da igreja. E como você sabe inglês, o que você acha da aula de inglês? Eu falei, mas eu não sou professor, não sei inglês nem para mim, quanto mais para os outros. E ele falou: não, mas é conteúdo da escola, aquela coisa lá, né? O verbo to be, o present perfect, o present simple, enfim, ele falou, eu falei, bom, se for conteúdo de escola, eu acho que eu consigo. Se for para ajudar as pessoas, um projeto da igreja, beleza, vamos lá, eu vou fazer sim. Então, assim, para mim era mais uma maneira de eu. Não tinha ainda aquela coisa de entender de métodos, abordagem, entender de procedimento de ensino e tudo mais. Em 95, eu fui contratado por uma escola de idiomas, só que ainda para mim era um bico. Eu fazia teologia na época, eu não tinha interesse em ser professor de inglês.
Em 97, quando eu vi que a parte de teologia, né, ser missionário, aquela coisa toda, não ia dar muito certo, porque minha família era uma família pequena, era meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. Sendo eu o homem na família, eu tinha que ajudar a pagar as contas em casa. Se eu fosse missionário, certamente eles teriam que me sustentar, e já ia ser difícil. E aí foi quando eu decidi falar, cara, quer saber? Eu não vou engajar nessa área de missões, né? E aí, tá, inclusive tá aqui, ó. Em 97, a Dizal lançou a revistinha New Roots, né? E aqui tinha entrevista do grandioso e já falecido Michael Lewis. E eu vinha numa pegada, Ivan, assim, cara, é muito chato esse negócio de estar dando aula de inglês, é sempre gramática, vocabulário, regrinha gramatical, palavrinhas soltas. Não tem um jeito melhor de ensinar inglês, não? Eu já comecei a pensar nisso. E aí, no dia que eu li, eu estava pensando em mudar de emprego já, eu ia pedir demissão da escola que eu trabalhava na época. E aí, em novembro de 97, sai essa revista, vem a entrevista do Michael Lewis, e aqui dizia, The Leading Revolutionary Against Standard English Teaching. Eu falei, opa, o cara está questionando alguma coisa aí, né, contra o padrão de ensino, o ensino de inglês no modo padrão. O que esse cara está falando? Aí eu fui ler a entrevista do Michael Lewis, eu falei, cara, quero ser profissional de ensino de língua inglesa, eu quero entender de metodologia, de abordagem, de neurolinguística, eu quero psicolinguística, eu quero entrar nessa coisa de cabeça. E aí eu fui fazer cursos nessa área, curso de especialização, né, para poder entender o que que era, e é por isso que eu falo que tem essa... Comecei a levar a sério a partir de 97. Legal, tá bem explicado. Eu acho que eu falei até demais, eu falo demais, tá, gente? Que isso. Imagina. E Denilson, como é que foi essa transição sua de professor de inglês para escritor de livros? Como é que ocorreu essa transição aí? Aí, mais uma vez, foi um momento complicado, o ano era 2002. Eu já tinha trabalhado em todas as escolas de idiomas da minha cidade aqui, e já tinha arrumado confusão com todo mundo, confusões metodológicas. Cara, vocês querem ensinar desse jeito, mas isso é década de 50, a gente está no ano 2000 e tralalá, parem com isso, não tem mais essa de fazer isso, né? E eu comecei a questionar e os caras falavam assim, olha, não dá, né? Você está demitido. Eu, beleza. You're fired. Eu, tá bom. Então, acho que eu passei por várias escolas, até que chegou um momento que cheguei na última, que aí achei que eu não seria mais demitido, porque eu comecei a andar na linha, falei, cara, eu tenho que me sossegar, eu tenho que ficar quieto aqui. E me mandaram embora, não sei por que até hoje, mas mandaram embora. Aí eu pensei, cara, e agora, o que que eu vou fazer? Eu tinha uma série de dicas, né? Assim, eu dava dicas para meus alunos. E um amigo meu chegou e falou: por que que tu não pega essas dicas e transforma em livro? E eu falei: quem sou eu para escrever livro? Não tem ele, ué. Todo mundo escreve um livro a partir do nada. E você, pelo menos, tem alguma coisa. E aí, para não ficar com a cabeça ociosa, né? Porque diz o ditado que mente vazia, oficina do demo, eu comecei a escrever o livro. E fui atrás de editoras depois, a Audácia, né? Aquele momento audacioso. Então foi assim, foi um momento de que eu já tinha lido muito sobre collocations, chunks of language, formulaic language, abordagem lexical, aquela coisa, motivação. E eu dava essas dicas para os meus alunos. Então eu melhorei os textos, eu sempre gostei muito de escrever, e fui em busca então de uma editora para que publicasse meu livro. Tomei vários nãos até que uma disse sim, né? E aí, essa foi a transição assim para o universo autoral, autor, né? Uhum. Ana, tem alguma pergunta? Legal. Denilson, uma das coisas que a gente tem em comum vou colocar assim, a paixão pela abordagem lexical, né? É uma coisa que eu também Ok. tenho muito interesse, a parte de chunks, collocations. Minha pergunta para você é, por que você acha que mesmo depois de tanto tempo do Michael Lewis ter, vamos falar, popularizado o Lexical Approach, ainda tem tanta resistência por parte dos professores em utilizar uma abordagem mais lexical para ensinar inglês? Sérgio, eu acho que o Brasil, de modo geral, né, academicamente falando, ele ainda é muito preso às teorias da década de 50, 60, 70 e 80. Assim, se você entra nos cursos de letras, formação de professores no Brasil, né, a galera da linguística, propriamente dito, eles são muito ainda ali daquele jeito tradicional, aquele jeito lá atrás. Parece que a partir do que surgiu na década de 90, o pessoal acha que não... todo mundo é incapaz de produzir algo novo, de criar um novo método, de criar uma nova teoria. Aí fica todo mundo preso naquelas ideias lá do passado e dizendo, ninguém cria mais método, ninguém cria mais abordagem. Quem é você para criar um método ou criar uma abordagem? Então, acho que as pessoas elas acabaram
matando a sua criatividade de, inclusive, ler sobre novas teorias, novas coisas que se tem desde a década de 90. Eu coloco o Michael Lewis, né, como um dos pioneiros das novas teorias. Você sabe que depois vem o Scott Thornberry com o seu Dogme, ELT, né, que muita gente nem faz ideia do que seja. Eu acho que essa é uma das resistências, né, ainda preso ao passado, nosso tradicionalismo. Além disso, eu diria que algumas coisas que a abordagem lexical tem ainda causam, mesmo 30 anos depois, causam um certo desconforto e susto nos professores. Então, aquela ideia de não se pode ensinar gramática. Só que o cara não entende que é ver a gramática com outro olhar, com uma outra ótica. Não é aquela gramática normativa, mas é a gramática de uso. A maneira como se ensina, o pessoal ainda faz confusão. O que é um collocation, o que é um chunk, o que é um phrasal verb, o que é um idiom, o que é isso. Então, eu acho que a maneira, né, como as pessoas ainda estão presas ao passado e como tentam enxergar a abordagem lexical é o que causa essa dificuldade de aceitabilidade da abordagem em si. Uhum. Legal. Denilson, você sabe que aqui tem um em cada especialidade, né? Tem o Eduardo na dele, o Sérgio, não preciso nem falar, né? E a minha é fonologia, fonética e fonologia é a minha grande paixão, né? Certo. Como que você vê o seu ponto de vista sobre o ensino da fonética em sala de aula? Podemos explorar mais? O material didático que temos hoje é interessante o suficiente? E como que você pensa em escrever alguma coisa a respeito, ou não? Trabalhando com essa coisa de formulaic language, né, e o Sérgio sabe disso, porque dentro da abordagem lexical, nós temos uma abordagem integrada. Então, a gente ensina vocabulário, gramática e pronúncia de modo integrado. Então, o fato de você ter um chunk of language não é só palavra e gramática, mas o modo como ele é pronunciado, né, o modo como a tônica é colocada, a gente já ensina isso diretamente para o aluno. Eu tenho muito interesse nisso, falar para as pessoas, olha, não é porque você tem uma sequência de palavras aqui, tipo, sei lá, call dibs on, né, que eu falei no começo, que você vai pronunciar de qualquer maneira. Tem um jeitinho de pronunciar, tem a ênfase, tem a tônica, tem a entonação. Como é que você coloca isso numa frase? Então, eu acho isso interessante. Agora, como eu vejo o ensino de fonética e fonologia hoje dentro das aulas de inglês, né? Eu acredito que a gente está meio que, às vezes, retrocedendo algumas coisas, algumas ideias, que a gente conseguia, estava se liberando aí com o andar da carruagem, mas a internet, né, resgatou aquela coisa do native speakerism. Uhum. O cara tem que falar como nativo, quem é nativo de onde, aí fica essa confusão toda. O público leigo não entende isso, acha que realmente tem que, para falar inglês, tem que falar como um americano, como um britânico, e aí voltam com aquela coisa: seu inglês é britânico ou americano. Eu tenho visto ultimamente nas redes sociais muita gente fazendo uso do IPA, né, do International Phonetic Alphabet, para ensinar seus alunos. Eu acho isso legal, porque é interessante o aluno visualizar, né? Eu falo visualizar os sons, eu acho isso bacana, mas ao mesmo tem um contraponto de uma galera dizendo que isso não é importante, não é interessante, você pode abrasileirar, aportuguesar a pronúncia e mostrar para o aluno como é que é. Tem os extremos, né? E tem extremo para um lado e extremo para o outro. Eu não vejo isso com bons olhos, Ivan. Eu acho que, assim, a maneira como eu vejo, os aprendizes são colocados numa guerra, né, que eles não sabem o que está acontecendo. E aí cabe a nós, profissionais sérios, né, que têm autoridade, eu, vocês aí, para falar, pessoal, não é bem assim. O problema é que nós não somos aqueles digital influencers, né? Vamos falar o modo aportuguesado, que investe rios e rios de dinheiro para ficar aparecendo na timeline da galera. Então, acaba sendo complicado. Eu vejo, não sei o que será do futuro, né? O Amadeu Marques estava conversando comigo essa semana, vocês devem saber quem é o Amadeu Marques, e ele me perguntou: Denilson, o que você está achando dessa mania que o pessoal tá aí de dizer que o som do it é o mesmo que it, né? Eu ia falar o palavrão, mas não, vamos no bit, Uhum. né? Bit
e o pessoal está ensinando como bit. Aí eu falei, Amadeu, eu não sei onde o pessoal está dizendo que esse som é o mesmo que o E em português, porque a produção é diferente. Aí você vai mostrar isso para o aluno fala, não, nada a ver. É muita desinformação que a gente tem hoje, infelizmente. Uhum. Muita coisa para melhorar, então, né? Sim. Legal. É, E aproveitando, Denilson, você falou um pouco dessas mudanças, das coisas que estão ocorrendo hoje na internet. Você que teve a oportunidade de começar lá no Orkut e veio seguindo até hoje toda essa evolução, quais são os seus maiores desafios hoje nas mídias digitais, assim? Quais são as barreiras mais difíceis que você tem que trabalhar hoje? Como é que você consegue trabalhar com elas? Eduardo, eu vejo que a gente tem uma diferença de como era antigamente a internet e como é hoje. Então, antes, quem tinha autoridade na internet era uma pessoa que realmente tinha conhecimento da área. Então, assim, quando eu comecei a dar dicas de inglês na internet, o pessoal sabia, pô, o Denilson é autor de livros, é estudioso no assunto, é especialista em metodologias e abordagem, divulga o Lexical Approach no Brasil, né? Então, é autoridade para falar sobre isso. O pessoal ia na internet, assim, te achavam pela tua autoridade, pelo teu conhecimento, pelo que você tinha a apresentar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas te acham na internet porque você investe no tal do tráfego pago, e aí você pode ser aquele cara que viajou para os Estados Unidos, passou uma semana lá na Disney, um mês na Disney, voltou, sou professor de inglês, tenho dinheiro, agora vou vender um curso de inglês aqui. E aí a autoridade hoje ela é construída de uma outra maneira, pelo número de seguidores, pelo número de fãs que você tem. Então eu não tenho, tem muita gente com muitos seguidores que são bons profissionais, né? A gente sabe disso. Tem muito mais gente que são bons profissionais, não tem tanto esses seguidores, e quando tenta falar alguma coisa para impactar, o pessoal fala: quem é esse daí? Só tem 300, 500 seguidores, não sabe nada. E quando na verdade, aquele cara sabe muita coisa. Então, essa é uma das coisas que eu vejo que mudou bastante. A produção de conteúdo, ela mudou muito, né? Então, quando eu comecei, a gente dava dicas, textos, ou mesmo vídeos ou áudios bem mais densos, com mais informações. A gente ensinava o negócio para a pessoa. Hoje em dia, a famosa dica nugget, né? Aquela dica rápida de 15 segundos, 30 segundos, cara, não vai. E muda a mentalidade dos alunos. Eu falo que outra coisa que mudou foi a cabeça dos alunos, dos aprendizes. Muita gente entra em contato comigo, que hoje são professores, são profissionais de sucesso falando inglês. Muita gente entra em contato comigo falando assim, cara, o inglês na ponta da língua foi a base para eu aprender inglês. Cada dica que você dava, cada orientação, cada não sei o que, era muito legal. Ou seja, o cara ele pegava aquelas dicas, ele sabia que não era tudo, mas que partia dele. Hoje, o público tá querendo milagre. Hoje o público quer aquela diquinha de 15 segundos de como falar rebimboca da parafuseta em inglês e acha isso legal e acha que isso vai ajudar ele a falar inglês. Então mudou muita coisa. Mudou o conteúdo, mudou a cabeça das pessoas, mudou a forma como a gente constrói a autoridade, ou como a autoridade é percebida, né, pelo público. Isso tudo mexe muito comigo. Perfeito. Denilson, última pergunta. Queria que a gente tivesse tempo para continuar falando, daria para falar o dia inteiro sobre isso, né? Numa das nossas conversas, uma das coisas que você mencionou que depois eu fiquei até pensando bastante sobre foi que nessa geração a gente tem muito colecionador de conteúdo, né? Eu vejo como a internet hoje é uma faca de dois gumes no sentido de que se você voltar, por exemplo, quando a gente estudava inglês, era difícil conseguir uma fita cassete para conseguir ser exposto, por exemplo, né, tempo, praticar o listening, porque simplesmente não tinha conteúdo disponível. A gente foi de um extremo para o outro. Hoje você entra na internet e você acha praticamente o que você quiser. Mas ao mesmo tempo, né, voltando para o ponto dos colecionadores de conteúdos, a gente vê muita gente que segue pessoas no Instagram, no Facebook, e elas simplesmente acreditam que por seguir uma pessoa que vai dar dicas de inglês, consequentemente isso vai fazer com que elas aprendam inglês. Então essa é a minha pergunta para você. Se hoje alguém te perguntasse, se alguém que fosse começar a estudar inglês hoje, que dica que você daria para essa pessoa começar certo? Uau! Primeiro, a dica que eu sempre dou para todo mundo é tenha um objetivo, né? A pessoa ela tem que ter essa coisa assim, o objetivo é aprender inglês. Calma, o objetivo final é você se comunicar em inglês. Aprender inglês é um processo e você precisa se organizar para isso. Você precisa ter um objetivo para isso. Uma coisa que eu falo para os meus alunos, né, nos meus cursos, pare de seguir um monte de professores.
né? Não tem essa de, vou seguir 30 professores de inglês, porque se eu seguir esses 30, parece que automaticamente o inglês vai entrar na minha cabeça. Não, não é assim que funciona. Siga 5. Eu já acho muito 5, mas siga 5. Né? Tenha um como sua base, seu principal, e os outros como aqueles, né, periféricos que você vai em busca de alguma informação ali de vez em quando. Porque seguir 30, você não vai ver o conteúdo desses 30, 40, 100 e tudo mais. Outra coisa que as pessoas se perdem muito no aprendizado de inglês é que elas acham que é a ideia ainda do tradicional. Eu vou estudar muita gramática, vou decorar um montão de palavras que aí eu vou falar inglês. Sim, você vai aprender inglês. Mas a gente tem as novas teorias, e a gente sabe bem disso, que vão dizer, olha, você pode estudar os chunks of language, você pode entender o que são esses chunks of language, trazer para situações cotidianas e fazer uso disso. E evitar colecionar material, né? Ser esse cara que tem muito material. Essa coisa do material, da pessoa que tem muito material, eu escrevi um artigo sobre isso em 2014, porque em 2014 eu já comecei a ver, cara, a galera não tá mais estudando inglês, né? Eles estão acumulando conteúdo, são acumuladores. O cara tá baixando filme, na época, 2014, não tinha ainda, Netflix não era forte, né? O pessoal baixava muito filme ainda. Estão baixando o filme, baixando o livro, favoritando o site, seguindo o perfil no Facebook, no Instagram, que estava começando, canal no YouTube, não sei o que. Gente, não é assim, né? É foco. Tem um foco, escolha os 1, 2, 3, 5 profissionais que você vai seguir, organize-se, tenha seu objetivo que você consegue fazer a coisa acontecer. Só para encerrar isso aqui, é a diferença que eu vejo, que eu falei agora há pouco, em relação ao público que tínhamos antes na internet e o público que temos hoje. Antes era pouco conteúdo, as pessoas sabiam o que fazer. Hoje é muito conteúdo e tá todo mundo feito barata tonta, sem saber, meu Deus, eu vou seguir um, vou seguir outro, mas o fulano falou que eu tenho que acordar de manhã, ajoelhar, colocar o joelho no chão e falar 15 frases em inglês. À noite tem que dar 10 pulinhos, porque outro cara falou que eu tenho que dar 10 pulinhos, porque aí eu vou repetir as 10 frases, que mais 10 frases e tal, não sei o quê. Cara, virou um negócio meio louco. Então a pessoa tem que ter um pouco mais de consciência sobre o seu aprendizado. E para encerrar mesmo, assim, tem uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente. Eu dei uma palestra para Oxford ano passado, né, para América Latina, e estou tentando incutir essa ideia na cabeça das pessoas. Nós hoje, professores de inglês, profissionais de ensino, de modo geral, nós não somos mais os detentores do conteúdo. Antigamente, o professor tinha, professor, o que você vai ensinar hoje? Hoje nós vamos aprender isso, e o professor dava aula. Hoje o conteúdo está na internet. Nossa maior missão hoje, como profissionais de ensino, é ensinar o público a aprender a aprender. É a questão da meta-aprendizagem. Eu acho que isso é um assunto que a gente tem que bater firme com os alunos. A gente ensina inglês, nosso caso aqui, ensinamos. Mas além do inglês, a gente ensina as pessoas a aprender. Vencer essa ansiedade, essa coisa de que tem que falar como nativo, acumular conteúdo. A gente tem que ajudar a galera a aprender. Learning to learn. Perfeito. Denilson, muito obrigado pela oportunidade de falar com você. Sempre um prazer. Igualmente, prazer é todo meu. Quando vocês quiserem, estou às ordens aqui, tá? E eu também ficaria mais tempo falando, se vocês quiserem. Estou por aqui, tá bom? Sempre que quiserem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Nilson, Nilson. viu? Valeu, Tchau, Ivan, tchau. Eduardo, Até Sérgio. mais. Até a próxima. Tchau. Até mais. Take care. Tchau, tchau. Tchau, tchau.